Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Pacto das Águas. Eu acho que aí é o pulo do gato. A gente aprendeu, lidar com finança é uma coisa que é uma dor na humanidade. Tá? Lidar com dinheiro é uma dor para todos nós, todas nós. Eu lembro, eu tenho um pequeno escritório de contabilidade que eu trabalho com finança e a maioria dos empreendedores, dos empresários também, mesmo na cidade, não aprendeu a controlar suas finanças. Começa anotando no caderninho, tá? Nem precisa planilha. Todo mundo, se não sabe anotar, pede alguém da família que sabe, vai lá. E se você pega muita pessoa aí, você deve saber, conhecer aquele que faz o cálculo de cabeça, né? Mas no momento da gestão consciente, não basta o cálculo de cabeça. Tá? Então, eu posso pedir ajuda a alguém, isso que você traz. Então, eu começo também anotando meus gastos. Seja o mínimo, não sei como é que chama aí, confeito, bombom, né? Alguma coisa que eu dei R$1 para meu neto, para meu sobrinho, para meu irmão, qualquer coisa, anota o que você faz, tá? E quando anota isso que você trouxe é essencial. Na verdade, a gente deveria fazer o orçamento do mês e o orçamento do ano. Por exemplo, eu quero comprar um equipamento. Você falou, geladeira, eu quero comprar uma moto, né? Então, eu lembro de uma pessoa que chegou uma vez aqui no meu escritório e disse assim, olha, eu recebi, e é um valor menor do que esse da tonelada que você falou, né? Passou por minha mão R$500 mil e foi embora assim, que eu não sei o que aconteceu com esse dinheiro. Então, imagina, 500 mil, se você souber trabalhar ele se transforma num valor maior. Né? Mas o que é que eu preciso? Primeiro é olhar para esse recurso e ver detalhes, onde eu gastei, como eu posso gastar e me planejar. Né? Então, o que parece chato, quando a gente começa a fazer, a gente começa a gostar. Sabe por quê? Dinheiro, eu preciso mandar nele, e ele não mandar em mim. Né? Então, eu preciso ter consciência. Você trouxe uma coisa bem interessante isso. Veja que mudança de consciência a partir de 50 centavos a castanha para 6,50. Vê que valorização vocês conseguiram. E pergunte o quanto isso já melhorou a vida de quem produz castanha, da família e da comunidade. O quanto isso já aqueceu a economia nas comunidades. Valeu a pena fazer esse esforço de mudar aquele hábito que se tinha de não cuidar da produção e aí cuidar. Então, eu achei muito bom o seu exemplo. E agora, o que é que eu faço para mudar esse hábito de fazer a gestão consciente dos recursos, a gestão consciente da produção? E os hábitos a gente pode começar mudando aos poucos. Anota tudo, pede alguém para anotar, se eu não sei anotar, planejo o que eu vou gastar. Eu acho que é legal. Às vezes você pode até chegar à conclusão de eu quero produzir tanto. Eu consigo produzir tanto? Para não dar um passo maior que a perna, eu preciso às vezes pensar. Não, vai faltar sacaria. Camarada, se eu estou produzindo, né? Já imagina, aí chega na hora, eu tenho para quem vender, mas eu não consigo dar conta da produção. Isso é uma coisa que impacta qualquer empreendedor, qualquer negócio, qualquer comércio, né? Então, eu acho que vocês já têm o caminho, né? Com essa mudança, já prova que o povo dessas comunidades são capazes de fazer a mudança, são capazes, já provaram que são. Precisa agora começar a olhar para essa gestão financeira consciente. E essa gestão financeira consciente é, sim, a relação com o dinheiro. A relação com o dinheiro no consumo, no investimento e na doação. Né? E aí, eu lembro que tinha um amigo meu, a primeira vez que ele olhou a planilha dele, nesse caso era com planilha, né, ele trabalhando com planilha, ele disse, meu Deus, eu estou doando tanto que eu não tenho condições. Ele doava para a irmã, ele doava para a família, e às vezes ele ficava sem pagar as contas dele. Né? Ou então, ele ia para uma festa, vou para a festa, estava animado lá, gastava tudo que tinha e não olhava o que tinha no amanhã para fazer. Né? Então, não é que você vai viver
E é interessante, quando a gente faz essa postura de olhar para as finanças e a planejar, vai criando um hábito tão fácil que você se acostuma a tudo fazer planejado. E como eu fico imaginando, esse ano eu tive muita mudança, né, aqui. Se você pensa, eu não tenho faturamento grande, não é uma grande empresa, e eu fiz mudança. Mas por quê? Porque eu fui para a planilha. Então, por exemplo, se eu queria comprar um equipamento, um computador, eu dizia, eu vou conseguir comprar, a época melhor para eu comprar vai ser abril, por exemplo. Então, eu esperava chegar àquela época melhor. Então, qual a época melhor de produção? Qual a época melhor de fazer um investimento? Que vocês devem tudo saber isso pela forma que funciona a cadeia produtiva, pela época sazonal, pela época que vocês... Tudo isso são fatores que influenciam. Agora, tem uma questão que você trouxe, e aí é muito legal olhar que toda a nossa relação com o dinheiro tem a ver com nossas crenças, tá? São os hábitos que a gente traz. Então, se eu olhar assim, como é que... E você trouxe 1877. Olha, se olhar, tem bisavó, tataravó, e foi passando disso para filho, chegou nos avós, chegou no pai, chegou na mãe, chegou no jovem de hoje, que pode estar mudando, mas pode continuar repetindo essa crise. Então, um exercício também que eu passo para quem está ouvindo esse podcast é assim: quais são as lembranças que eu tenho da minha infância sobre o dinheiro? Por que é que eu tenho dificuldade de planejar? Por que é que eu tenho dificuldade de anotar meus gastos? Tá? Mesmo que eu não saiba ler, quem da família, quem é que pode me ajudar para eu fazer essa mudança? Né? E trazer outra coisa que eu, para as organizações, eu acho que as organizações têm um papel de doação. Tá? Se eu estiver falando demais, vocês sinalizam, Lucas e Everaldo, mas assim, tem um papel de doação, sim, é importante ter as captações de recursos, mas é necessário planejar essa captação de recursos também. Então, do jeito que as comunidades precisam planejar, e uma coisa que é importante para cada uma pessoa, e aí é povo originário, é seringueiro, é quem produz a castanha, para as comunidades, o quanto é libertador eu ser consciente do meu bem. O quanto isso traz de força para eu não depender do outro, porque a dependência, ela é uma forma que continua, mesmo sendo essa dependência que eu espero de doação, eu deixo de ser sujeito da minha história, tá? Por mais que eu seja de luta, que a gente sabe que a gente sabe quanto é difícil resistir, eu tenho uma gratidão imensa pelo povo da Amazônia, pelo povo da região de vocês, porque eu sei que a gente precisa dessa natureza bem cuidada, né? Isso, então, realmente é um setor que precisa de doação, sim, das organizações e de quem tem condições financeiras, mas é importante que cada produtor desse diga assim: eu tenho a força e a consciência do meu dinheiro, porque isso também é um poder popular que faz parte do povo, sabe? Eu deixo de estar na mão do outro. Então, as doações vêm, eu recebo as doações, mas eu não posso esperar das doações, porque quem faz a história da gente é a gente mesmo, né? E eu acredito que o que você já deve ter de história, de luta, de resistência, então é só levar isso também para a relação com o dinheiro, entender? Isso também faz parte da nossa luta, porque quanto mais as comunidades lidarem com sua economia, mais força econômica tem, e mais força de resistência tem. Porque a economia, ela não é à toa que a grande camada, né, a elite brasileira, que é um número pequeno, ela tem consciência de quanto a economia tem força. É tanto que a gente não vê se expandir a educação financeira. Essa conversa que eu estou adorando vocês do Pacto das Águas trazerem nesse podcast. Vocês acabaram de ouvir mais esse episódio do podcast do Pacto das Águas. Nos vemos na próxima.